bem? Como é que vocês estão? Eu estava ouvindo aqui, vendo um documentário sobre o verdadeiro Jesus no History Channel. Eu evito. Assisto todos. Logo, depois eu vou evitando, porque é muita burrice. É muito professor de Novo Testamento dizendo coisas patéticas, é muito especialista em religiões comparadas, não sabendo comparar nada, é muito PhD que não tem QI e nem HD. Ai, Jesus, me cansa pra caramba. E parece que o óbvio não consegue ser percebido pela maioria deles, nem aqui também. Pela maioria da moçada aqui também. É um negócio chocante, gente. Agora mesmo eu estava vendo ali uma interpretação, ai, desgraçada, de historicamente tão horrível e ignorante por PhDs, dizendo que a figura de Jesus se tornou insuportável para o Império Romano. O Império Romano não estava nem aí para Jesus, sabia quem era Jesus. Ai, não. Até Pilatos mal sabia quem era Jesus. Isso era uma questão judaica, interna. Quem estava preocupado com Jesus eram os membros do Sinédrio de Israel, do Knesset de Israel. Eram os líderes das seitas religiosas, eram as autoridades do templo, eram os patrocinadores da religião, essa moçada que estava apavorada. E por que eles estavam apavorados? Porque Jesus não era uma novidade como provocador do status quo. Não era. Nos dias de Jesus, antes de Jesus e depois de Jesus, houve uma quantidade enorme de Messias. Até Bar Kokhba, já no segundo século, Israel ainda teve seus Messias. Depois da destruição do templo, no ano 70, continuou a haver candidatos a Messias. Bar Kokhba foi um dos mais importantes e já no início do segundo século. Antes de Jesus nascer, houve vários candidatos a Messias. Durante os dias de Jesus, eles estavam lá também, os Messias paralelos. Alguns deles preocupavam aos romanos e eram conhecidos pelos romanos por quê? Porque eram pessoas que declaradamente queriam tomar o poder, andavam armados, construíam pequenos exércitos paramilitares, guerrilhas. O objetivo deles era tentar tirar Roma de dentro do território de Israel. Jesus nunca esteve nem aí para isso. Jesus, quando vieram com a questão de Deus ou César, ele falou, escuta, essa moeda aqui, de quem que é a cara aqui na estampada? Ah, é de César. Então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. O meu reino não é deste mundo. Os outros messias estavam sempre falando no reino de Deus terreno. Jesus não. Jesus diz explicitamente em Lucas 17 e em vários outros lugares, não com as mesmas palavras, mas dizendo a mesma coisa, que o reino de Deus não viria com visível aparência. Poxa, PQP. Mas os caras que... Não, Jesus era um Messias que estava querendo derrubar o Império Romano, tomar o poder, não sei o quê, por isso era odiado. Não, era odiado justamente porque não fazia isso.
Se ele tivesse feito isso, fariseus, saduceus, até os essênios que esperavam o rei da justiça teriam ficado com ele. Os zelotas, os sicários, porque esse era o objetivo comum. Eles podiam discordar entre si, mas em relação a tirar os romanos de lá, esse era ponto pacífico. E Jesus não trouxe foi essa palavra. Jesus estava dizendo acerca de um romano: eu nunca encontrei em Israel uma fé como esta. E os caras não querem ver. Por exemplo, todo mundo, inclusive as autoridades religiosas, Caio, o que é Felipe Andrade? É verdade que Paulo ficou 17 anos aprendendo o Evangelho? Não, cara, não é não, Felipe. Paulo diz que só foi encontrar os primeiros apóstolos de Jesus 15 anos depois de convertido e ficou quase nada com eles. É só ler o livro de Atos que essa pergunta não existe. Parêntese, voltando ao assunto. Olha só. Então, E tem mais, não me façam perguntas aqui, porque quando eu estou falando eu estou interessado em falar, não em responder. Quando eu quiser responder, eu escrevo ali, perguntas e respostas. Do contrário, esperem dia 3 que o Papo de Graça está de volta. Olha aqui, o fato é que Jesus se diferenciava desses outros messias, porque todos eles diziam que o reino de Deus ia chegar e que eles eram o agente, o instrumento do processo. E Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós e não vem com visível aparência. E se ele tivesse uma proposta de realização política, militar, ideológica, e se assumisse como a própria monarquia messiânica da esperança teológica de Israel e dos rabinos de Israel, conforme todas as tradições de esperança messiânica de Israel, ele não teria tido adversários. Imagina, um cara que ressuscitava mortos, purificava doentes, andava sobre as águas, multiplicava pães, transformava água em vinho. Se fosse ao Sinédrio e dissesse: olha, eu cheguei, vou me unir a vocês e nós vamos desbancar os romanos. Desbancar os romanos, o que vocês acham que ia acontecer? Se ele fizesse esse populismo messiânico, todo mundo ia fechar com ele. O povo já estava fechado, todo mundo mais. Menos os romanos, mas era o oposto. Ele foi sendo considerado cada vez mais uma espécie de traidor da pátria. A xenofobia messiânica de Israel não tolerava aquela coisa universal de Jesus. Amai os romanos, o inimigo. Quem era o inimigo para Israel? Era o vizinho do lado? Isso é bobagem. Quando se falava em inimigo ali, se estava falando dos romanos. Amai os romanos, orai pelos romanos. Se o romano te bater numa face, dá outra. Se o romano te pedir a túnica, dá também a capa. Se o romano te obrigar a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Esse é o conceito do inimigo e do perverso em Israel. Ele estava dizendo isto. Quem é que diz isso num ambiente fanatizado politicamente e não passa a ser odiado, especialmente pelos reis do fanatismo? Pouca gente entendeu, nem os apóstolos entenderam. E os que entenderam acharam demais para eles esse negócio de amar os romanos. Demais. É igual dizer para você do Partido Social Cristão, quer votar no Bolsonaro, dizer para você amar o Obama, servir de coração a Marina, entregar e ter misericórdia e orar todos os dias pelo Lula.
Você tá podre de ódio, bicho. De cristão, você só tem essa cruz pagã, só isso. Eu digo essas bobaginhas de Jesus e vocês ficam com ódio, zangados, com raiva. Ai, 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 eu vou morrer assistindo a ignorância humana todo dia. Olha só, eu poderia falar dias sem parar, porque eu estou impregnado de história do primeiro século de Jesus, do Evangelho, dos apóstolos. Você me desmaia e eu te conto a história com lucidez. Mas, se eu tiver que dizer uma coisa aqui agora para você, eu só digo isto. Não teve nenhum instrumento satânico do ponto de vista cognitivo que tenha sido um véu mais espesso para bloquear a percepção das lideranças de Israel acerca de Jesus do que a ideologia política do messiado histórico, do Messias libertador e guerreiro. O materialismo político, a ideologia política, a esperança presa apenas ao horizonte político ideológico, na cabeça de todo mundo em Israel, inclusive dos discípulos de Jesus, era uma coisa tão fanaticamente plantada e há 300 anos, pelo menos, aguardada, alimentada por rabinos fanáticos, que criaram o escatologismo que a gente vê surgir 300 anos antes de Jesus, propondo esse Messias libertador, guerreiro, que os libertaria de quem quer e quaisquer que fossem os opressores da época, e os romanos tinham se tornado esses opressores desde 60 anos antes de Cristo. 60 antes de Cristo. Claro que eles só queriam um Messias que os livrasse da dependência política de quem quer que fosse, econômica. Um Messias que não trouxesse essa mensagem não interessava, vocês entenderam? Como não interessa a maioria aqui. Não interessa a maioria aqui. Tem gente aqui que quando eu pego o Evangelho e o aplico à conjuntura social e política, se escandaliza na mesma hora. E eu só estou dizendo a mesma coisa que Jesus dizia nos dias dele. Por quê? Porque vocês também ficaram doentes da mesma doença. Só lhes interessa um evangelho que possa ser politizado em favor do ideal pessoal de cada um, porque de fato o evangelho de Jesus não existe para você, seja verdadeiro. Não existe, não. Nada foi uma cortina mais espessa para impedir o discernimento do reino de Deus que está dentro de nós, para entender o significado de que a grande revolução de Jesus era um novo nascimento. Nada foi empecilho mais intenso no impedimento dessa percepção do que o culto ideológico, o fanatismo ideológico e a esperança escatológica transformada em ideologia política, que foi o que aconteceu nos dias dele. O Messias, quem quer que fosse, teria que, como condição sine qua non, ser um libertador político. Aí vem esse bobo, idiota, esse fool on the hill. Fool on the hill. Jesus é o perfeito fool on the hill dos Beatles. Lá do alto da montanha, somente ele via o mundo spinning round, rodando nas maluquices da sua vaidade e ninguém compreendendo. E vejam, eles eram unânimes sobre Jesus em várias coisas. Por exemplo,
você não vê ninguém contestar o fato de que Jesus é inteligente, gênio. Como sabe este letras sem ter frequentado faculdade alguma? Mas sabe letras, profundo conhecedor de tudo. Como? De onde vem esse conhecimento? De onde vem essa autoridade? Não dava para negar. Dava para dizer que quando não aguentavam mais a lógica dele, a certeza dele, a verdade nele, começaram a chamá-lo de endemoninhado. Mas burro não. Samaritano louco. Meramente ofensa, igual dizer seu filho, mas questionar que ele dizia coisa com coisa e que era esmagador o que ele falava, ninguém, nem no Sinédrio, nem entre as seitas, ninguém. Ao contrário, vinham perguntar coisas a ele, o chamavam de mestre, rabi, rabone, mestre, meu professor. Por quê? Porque era inegável o fato esmagador da genialidade, da inteligência, da autoridade, da insofismabilidade das declarações que ele fazia. Ele foi morto só porque ele não trouxe uma política ideológica e só porque ele relativizou todas as bandas ideológicas de todas as expressões de poder. Ele não validou nenhuma delas. Nenhuma. Então os zelotes o achavam alienado demais. Os essênios o achavam inserido demais no contexto social. Os saduceus o achavam extremamente místico e desinteressado nas políticas do poder relacionado ao templo e ao sacerdócio. Os fariseus o achavam liberal demais para com a condição, a dor, o sofrimento humano. Os zelotas, os sicários, o achavam completamente arrebatado, crendo numa conversão do interior, quando eles realmente criam que cada um tinha que pegar a espada e partir para o cacete. E todos os messias da época assumiam uma dessas variáveis ideológicas e eram cultuados por aquela tribo que tinha aquela ideologia política. Como Jesus não atendia às necessidades de nenhum deles, ele era esse ente solto. E ninguém suporta uma pessoa livre. Ninguém, nenhum grupo religioso, político, ideológico. Eles querem te pontuar, te fixar. Se você não é fixável, você é uma ameaça, é um perigo, é um ente incontrolável, inadministrável. Como deveriam ser todos os verdadeiros discípulos de Jesus. Mas até os discípulos dele tinham também esse tipo de esperança escatológica zelota de um Messias que, se ele estava ali agora e iria morrer na cruz, eles perguntam depois da ressurreição, perguntam de novo. Porque a maior razão pela qual Judas se escandalizou, Pedro fugiu, todo mundo botou o galho dentro, foi porque os messias dele era um cordeirinho que se entregou para ser morto. E todo mundo se acovardou, não teve um brado de dizer, vem que eu vou pegar, vou trazer antes, vou matar. Não, bravata nenhuma, quer prender, prende, leva, quer matar, mata. Mas depois da ressurreição, eles disseram, uau, ele ressuscita dos mortos, incorruptível. Aí volta o mesmo assunto. Senhor, quando tu vieres, quando tu derramares o teu Espírito entre nós, sobre nós e em nós, será este o tempo que tu restaurarás o poder político, o reino a Israel? Isso no Monte das Oliveiras, antes de Jesus ser assunto aos céus, o papo ainda era esse. Ai, ui, como hoje é.
Gente, é um cansaço. Aí Jesus disse, não, vocês vão receber o Espírito Santo, não é para fazer nenhum tipo de bravata política, nem aderirem apaixonadamente a nenhum grupo. Vocês vão continuar sendo cidadãos do mundo, da terra, sal da terra, luz do mundo, vão trazer a melhor contribuição que vocês possam trazer, mas a verdadeira esperança vem do céu. Enquanto isso, vós recebereis poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá outra vez do jeito e do modo como o viste subir. Ai, minha gente. Aí vem o Márcio Marinho aqui, enquanto eu falo isso, Márcio, me perdoa. Aí me pergunta o seguinte, Márcio Marinho, filho, Paulo fala nas cartas a Timóteo que aqueles que não têm congregação são considerados como cães. Márcio, eu não sei em que canil você leu isso, mas não foi em Timóteo, bicho. E outra coisa, Márcio, você está ouvindo o que eu estou falando aqui? Me pergunta isso no Papo de Graça. Lá eu converso essas coisinhas aqui. Aqui é minha vez. E quem não quiser, vai embora. Eu não estou procurando nada, eu quero ensinar quem quer aprender. Sabe qual é a diferença também? É que eu não faço a menor questão de que nenhum de vocês fique aqui. Nenhum. Vocês já notaram? Não faço. Eu estou tentando fazer discípulos, não fãs. Estou tentando fazer discípulos de Jesus, não fãs do Caio. É por isso também que até vocês gostam de mim de maneira extremamente reservada, porque vocês sabem que nenhum de vocês me controla, nem controlou, nem controlará em nada. A radicalidade do meu compromisso com Jesus só me faz ter um Senhor, um mestre, um pastor e um diálogo. E sou eu. Estou pedindo nada de ninguém. Agora, quem vier aqui, vem ouvir alguém que é assim. E se não gostar, é só não vir. É tão simples. Como eu não vou a lugar nenhum. Vocês já me viram lá participando de algo? Não vou. Não quero me chatear. Quase ninguém crê como eu. E os que creem não assumem as consequências na hora do vamos ver. A maioria. Então lá eu vou perder meu tempo com o quê? Com menino covarde? Não. Aqui tem um homem falando contigo, o que crê desde jovenzinho vai morrer crendo. E quanto a isso, não há variação. Você sabe disso. Só pense no que as polarizações ideológicas, políticas e religiosas, o que a besta que emerge do mar, que é a política, e o que a besta que emerge da terra, que é a religião e o falso profeta, estão fazendo na tua cabeça, quanto a impedir o evangelho de Jesus de ser entendido, quanto a fazer com que você diga não ao princípio eterno do evangelho para associar-se às circunstâncias idióticas de um momento ideológico passageiro. Porque tudo que você chama de importante hoje foi ridículo há 30 anos atrás. E isto que você chama importante hoje vai ser patético daqui a 10 anos se demorar tanto. Agora o evangelho, saiba, passará o céu, passará a terra, passarão os seus ídolos políticos e religiosos, mas o evangelho de Jesus vai permanecer para sempre. E o que eu estou dizendo aqui vai ser ouvido daqui a 100 anos. Você vai estar morto. Teus ídolos políticos, ideológicos vão estar mortos. Mas esta palavra vai ser ouvida pelo seu tataraneto. Quem está dizendo isso aqui é aquele que sabe. Sabe, eu continuo lendo Paulo 2 anos depois. Por quê? Porque o que ele diz
era a essência do Evangelho. Eu continuo lendo Lucas 2000 anos depois. Por quê? Porque ele estava me contando a história essencial de Jesus. Eu continuo lendo João 2000 anos depois. Por quê? Eu não leio mais Platão. Eu li a República, porque era uma obrigação acadêmica. Eu li um monte de textos e diálogos de Platão para todos os lados, porque era uma obrigação do conhecimento. Agora, eu leio João todo dia. Por quê? Porque ele está me ensinando que passa o céu, passa a terra, mas o reino de Deus está dentro de mim. O resto, quem quiser continuar na palhaçada, continue. Só vem aqui quem quiser aprender a ser discípulo de Jesus. Do contrário, chegou, falou idiotice, veio não sei o quê, tem um botão chamado assim, banir. Eu não estou tirando você do reino de Deus, só estou tirando você da minha página. É um direito meu convidar para minha casa gente que não seja chata. Beijos. Quem não gostar, não receba. Quem gostar, sorva. VNVTV, o canal é você.